Bom dia, mais um Manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 14 de maio, nós vamos meditar em Esther, do capítulo 8 ao capítulo 10. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos finalizar o livro de Esther. E o melhor foi reservado para o dia de hoje. Os judeus são autorizados a resistir ao dia que foi decretado a morte deles. Pois bem, naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esté e a casa de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Estés lhe fez saber que ele era o seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e deu a Mordecai. Esther pôs Mordecai como superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, que lhe lançou aos pés com lágrimas e lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que ele havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei a Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou e se pôs em pé diante do rei. E lhe disse: se bem parecer, ó rei, se eu achei favor perante ele, e esta é a coisa reta diante do rei, e se sinto que lhe agrado, escreva para que se revogue os decretos concedidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus e que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mordecai: eis que dei Esther à casa de Amã, e ele pendurará numa forca, portanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem lhe parecer, em nome do rei, e selai com um anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel de selo não pode ser revogado. Então foram chamados por detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sirvã, que é o terceiro mês, o segundo, tudo que ordenou Mordecai, que escrevesse um edito para os judeus, para os sapatras, para os governadores, para os príncipes das províncias, que se entendem da Índia à Etiópia. 127 províncias, e cada uma no seu próprio modo de escrever, ou seja, na sua língua. A cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever, na sua própria língua. Escreveu em nome do rei Assuero e selou com o anel do rei cartas que foram enviadas por intermédio dos correios, montados em ginetes criados na coudelaria do rei. Nela, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunisse e se dispusesse para defender a sua vida, para destruir, matar, aniquilar de vez por toda, com força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças, mulheres que saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, e no dia 3 do 10º, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Então, o decreto do rei não podia ser revogado. Aquilo que Amã fez não podia ser rasgado. Então, no mesmo dia, foi dado a oportunidade dos judeus de se defenderem contra todo aquele que viesse lutar contra ele ou saquear os seus bens.
Pois bem, então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro, manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã o exultou e se alegrou. Para os judeus que houve felicidade e alegria, regozijo e honra. Também toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, regozijo, banquete, festa. Muitos dos povos da terra se fizeram judeus, por temor dos judeus tinha caído sobre ele. E no dia 13, enfim, o dia chegou, o capítulo 9 diz que quando chegou a palavra do rei e a ordem para executar, no dia em que o inimigo dos judeus contasse, assenhorear-se-ia deles, e sucedeu o contrário, pois os judeus é que assenhorearam dos que o odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades, as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo àqueles que lhe procuravam fazer o mal. E ninguém pôde resistir, porque o terror que se inspirava, que se instaurou, caiu sobre todos aqueles povos, todos os príncipes das províncias, sapatra, governadores, sobre todos caiu o temor de Mordecai, porque Mordecai era grande na casa do rei, a sua fama crescia por todas as províncias, ele se ia tornando cada vez mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpe de espada, com matança e destruição. Fizeram dos seus inimigos o que bem quisessem. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Como também na Parsadata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, e vai falando as cidades, né? Nós vimos quantas províncias tinha sobre o domínio do rei. É isso mesmo, do rei Assuero. Então ele vai falando aqui. E disse o rei à rainha Ester: da cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens e 10 filhos de Amã. Mas nas províncias do rei que terão eles feito, qual, pois, foi a sua petição, isso se dará. O que é que deseja ainda, se cumprirá. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, concedam aos judeus que se achem em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, a dependurarem na forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei: assim o faz. E publicou o edito em Suzã e dependuraram o cadáver dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém o despojo não tocaram. E aí, aqui nós vamos ver a instituição da festa de Purim. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram, se dispuseram a defender a sua vida, tiveram sossego dos seus inimigos, mataram 75.000 dos que odiavam. Olha só quantas pessoas odiavam os judeus, inflamados por Amã. Pois bem, sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e fizeram um dia de banquete e alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, ajuntaram-se nos 13 dias dos 14 e descansaram no dia 15, fizeram um dia de banquete e alegria. Também os judeus das vilas. Mordecai escreveu essas coisas e enviou carta para os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando que se comemorasse o dia 14 do mês de Adar, o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que lhe mudou a tristeza em alegria, e do luto em dia de festa, para que fizessem dias de banquete de alegria e mandarem porções de banquete uns aos outros e dádiva aos pobres. Assim os judeus aceitaram,
como costume, e que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai prescrevera. Olha que coisa mais linda, né? Mas tendo Ester ido perante ao rei, ordenou ele por carta o seu mau intento que assentara contra os judeus recaísse sobre a própria cabeça dele, pelo que enforcaram ele e os seus filhos. Está falando de Amã. Por isso, aqueles dias chamaram de Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta, do que testemunharam e do que havia se sucedido. E o capítulo 10, o finalzinho do capítulo 9, né, no 31, fala que para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhe tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e dos lamentos. E o mandado de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Pois bem, capítulo 10, depois disso, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra, sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder, do seu valor, o relatório completo da grandeza de Mordecai e a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis, do Média e da Pérsia. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Deixa eu orar por você. Senhor, nesse dia queremos agradecer ao Senhor, porque no livro de Esther podemos ver que o Senhor tem sempre o controle da história. Que o Senhor sempre vela pela sua palavra em cuidar do seu povo. Por isso, Senhor, os nossos olhos sempre estarão no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.